10.000 pessoas vivem em um bunker e acreditam que a Terra é tóxica, mas uma sai para verificar. Esse filme é basicamente assim: só existem 10.000 pessoas no planeta, pois a Terra sofreu um apocalipse e agora a humanidade vive dentro de um lugar debaixo da Terra chamado Asilo. E é basicamente um prédio de 140 andares gigantesco, em formato de cilindro. A parada é que ninguém sabe ao certo há quanto tempo esse silo existe ou por que diabos ele foi construído. Aconteceu uma rebelião insana há 140 anos e os caras destruíram todos os registros. A gente vai acompanhar uma mulher chamada Juliette Nichols e depois que perdeu alguém que amava, vai fazer de tudo para descobrir a verdade sobre esse lugar e por que estão lá. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. A série acontece em um futuro distante. E nesse futuro a atmosfera ficou tão tóxica que a humanidade teve que ir para debaixo da terra. Uma comunidade de 10.000 pessoas vive numa estrutura gigante subterrânea chamada Silo, onde os ricos vivem nos lugares mais altos, enquanto os pobres vivem lá embaixo. Depois de tantas décadas desde que o mundo se tornou inabatível, muitos assuntos são desconhecidos, tipo como quem criou o Silo, alguns não sabem como é o céu e tal. Nesse momento conhecemos o xerife Halston. Ele está avisando seu parceiro Sam que ele precisa sair para o mundo exterior. A cena corta para 3 anos no passado, quando Halston e sua esposa Ellison ganharam permissão para ter um filho. Uma notícia muito boa, já que o governo precisa controlar a quantidade de pessoas. Depois de Ellison ter retirado a cápsula de controle de natalidade, o casal começa a trabalhar e tem um ano inteiro para ter um filho. À medida que os dias passam, Ellison, em seu trabalho como jornalista, escreve um artigo sobre como recuperar arquivos destruídos. Mas seu chefe destrói o artigo, pois poderia motivar os cidadãos a procurar pelos arquivos destruídos durante a rebelião que aconteceu há mais de um século, onde as pessoas queriam sair do silo. O tempo passa e Ellison fica preocupada porque não engravidou, então ela vai com um especialista em fertilidade chamada Glória, que assim como ela, está preocupada com os arquivos apagados. A mulher não conseguiu ter filhos também. Ela diz que a culpa é daqueles que controlam o silo. No dia da liberdade, eles comemoram a vitória do governo contra os rebeldes que queriam fugir. Um técnico chamado George chama Ellison dizendo que leu o artigo proibido dela e ele tenta recuperar um HD antigo. George não consegue e Ellison ajuda mesmo sabendo que é proibido. Ela não resistiu à tentação de descobrir os segredos do silo. Enquanto isso, na praça do silo, a prefeita Ruth reúne seus cidadãos para comemorar os 140 anos do dia em que derrotaram a rebelião, que é responsável por eliminar os arquivos do passado. Depois disso, Ellison consegue destravar o HD, mas muda de ideia e manda George se livrar dele. Chegando em casa, ela está desconfortável com o marido, pois não estão conseguindo ter a criança. Então, Ellison vai falar com a Glória de novo para explicar sua teoria sobre o controle de natalidade e logo depois vai na oficina do George, pois quer ver os dados. Nisso, eles encontram vários vídeos do mundo exterior e ficam totalmente surpresos o quão era bonito. Halston começa a notar as saídas da esposa, mas ele pensa que ela só esteja triste porque a chance de ter um bebê acabou. No dia seguinte, cansada de esconder a verdade, Ellison revela ao seu marido que ela arrancou a cápsula contraceptiva usando uma faca. Então Halston sai correndo desesperado, tentando localizar um médico para ajudá-la. Mas então Ellison vai ao trabalho para explicar a todos que eles estão presos no silo e o mundo real não está destruído. Todos chamaram ela de louca, mas Ellison deixa claro que ela quer sair. Essas são as palavras mágicas que concedem a qualquer cidadão a uma viagem para o mundo exterior, mas ninguém teve coragem até hoje. Por esse motivo, Halston organiza uma operação para fazer uma vistoria da Glória e do George, mas ele não encontra nada que possa explicar a decisão estranha de Ellison. Enquanto se preparava para sair, Ellison explica para o Halston que ela vai mostrar que o mundo real não é cinza e nem tóxico como eles mostram, mas um lugar lindo onde eles podem viver juntos. Como parte do seu trabalho, Halston tem que ler o pacto para sua esposa, um texto sagrado que afirma que o silo como o único lugar seguro do planeta, enquanto existe apenas morte fora.
Depois disso, com uma roupa especial, Allison sai do silo através de uma porta de ferro e a primeira coisa que a mulher faz é limpar a câmera para que possam vê-la passando além da colina. Infelizmente, logo depois vemos que Allison estava errada. O lado de fora era tóxico, assim como diziam. 2 anos depois, Ralston estava deprimido e precisava investigar o suposto suicídio de George. E vemos que a namorada dele, chamada Juliette, falou que ele foi atacado. O xerife e seu parceiro se dirigem ao grande gerador do silo, onde Juliette trabalha. No presente, Ralston se prepara para sair convencido pelos acontecimentos do último ano que a sua esposa está viva e irá reencontrá-la novamente. Ele veste a roupa e sai andando até a porta, enquanto na cantina do silo, a Juliette e os cidadãos observam o Ralston limpando a câmera como a sua esposa fez antes. Para quem tá dentro do silo, lá fora é horrível, mas na visão do xerife tudo parecia muito belo e cheio de vida. Porém, as toxinas do meio ambiente começaram a afetá-lo e acabou caindo ao lado do corpo de Allison. Isso inicia uma revolta entre os cidadãos que reclamam que os diretores mandaram o xerife tirar o corpo da esposa de lá, mas o costume é enviar os criminosos. Um cara chamado Knox tenta botar ordem no lugar. Ele é o chefe dos mecânicos e lembra a todos que eles não podem brigar e devem garantir que o silo continue funcionando. A última vontade de Ralston antes de ir foi Juliette herdar o cargo de chefe, mas Sam se recusa em cumprir esse desejo. Em seu lugar, ele se reúne com o prefeito e explica que ele preferiu comunicar que Ralston saiu para limpar, ao invés de revelar que ele partiu por vontade própria. Tudo isso para manter a ordem pública e evitar que outros cidadãos sigam esse exemplo e saiam também. Por outro lado, Juliette tem que lidar com a perda do Ralston, mas também com a do seu namorado George. Vamos de volta àquele trágico dia no qual George avisou que tinha encontrado algo grande, mas não pode dizer por causa de muitas pessoas por perto. Quando Juliette vai para a casa dele, ela não encontra mais do que um brinquedo do velho mundo que é proibido no silo. Pouco tempo depois, na sala de jantar, ela, mulher, é notificada de que George havia caído da escada. E essa notícia caiu como um balde de água fria e fica muito claro que ele não tirou a própria vida. Então ela pede ajuda à polícia, ligando com a cena no qual ela conhece Ralston. E Sam, o xerife, leva ela para ver o corpo do falecido para procurar sinais de alguma luta ou ataque. Como ele não encontra nada concretamente, Ralston educadamente comenta que precisa de provas mais convincentes para justificar que foi um ataque. Para isso, Juliette tem acesso para mostrar a ele que o brinquedo de George havia lhe dado, junto com uma nota no que dizia a seguinte frase: "Você se lembra de onde você viu isso pela última vez?" Como o xerife não entendia o que ela queria dizer com aquilo, Juliette o leva até o final do túnel escondido que conectava a uma enorme câmera onde a máquina cavadeira do silo estava. Ela foi lá com George há muito tempo. Eles continuam andando até chegar no lugar que Juliette tinha visto o brinquedo pela última vez. Lá ela mostra todos os objetos que George guardava e ela puxa um cabo que não estava lá antes. Do outro lado do cabo, eles encontram uma bolsa com um HD do George e um manual para recuperar arquivos escritos pela Allison. Por um deslize do xerife, Juliette deduz que ele só estava ajudando ela a descobrir se o trabalho de George tinha a ver com algo da decisão de Allison. Apesar disso ser verdade, Ralston promete prosseguir com as investigações. De volta ao presente, Juliette se lembra de não ter contado tudo para o xerife, pois havia cortado outra parte da nota de George em que dizia: "Eu já achei o que estava procurando." Agora Juliette quer descobrir aquilo exatamente que o George havia encontrado. Em um flashback, vemos George dizendo para Juliette que dentro da cisterna abaixo da escavadora há uma porta que ele planeja investigar. Após lembrar disso, a mulher se prepara para chegar até aquela porta, embora ela tenha medo da água. Pouco a pouco, ela desce por uma corda dentro da cisterna, mas o medo faz ela voltar e beber até não aguentar mais, para afogar as tristezas. No dia seguinte, um bug no gerador cria um terremoto no silo, então Juliette corre meio bêbada para consertar e acaba agredindo um aprendiz chamado Cooper. Por conta disso, a Juliette ganha um puxão de Knox, mas responde dizendo a ele que eles precisam desligar totalmente o gerador para consertar direito. Knox não quer pensar nisso, pois desligar aquela máquina, mesmo que apenas por alguns minutos, vai criar um caos no silo.
Do outro lado, Sam e Ruth se encontram com o inspetor Bernard para ver a história de Juliette e descobrir se ela está apta para o cargo de xerife. Embora Ralston confiasse na engenheira, Bernard diz que ela é a menos indicada e que eles precisam procurar outra candidata o mais rápido possível. E é por isso que o prefeito e o oficial procuram respostas no Dr. Pitt, o pai de Juliette, e ele conta que não fala com a sua filha desde que ela tinha 13 anos, quando se mudou para os andares inferiores para ser uma engenheira. Enquanto o Silo ainda não tem um xerife, os diretores começam a pressionar Ruth, mas ela não tomará uma decisão até falar com Juliette. Finalmente, o prefeito chega ao gerador, no qual Juliette entra para tentar estabilizá-lo. Depois disso, a engenheira se apresenta a Ruth, que lhe informa que Ralston gostava dela como nova xerife, e depois de sua investigação, ela também quer lhe dar um emprego. No entanto, Juliette recusa a oferta, pois o seu trabalho no gerador não pode ser feito por outra pessoa. Antes de partir, a prefeita lhe dá o distintivo de Ralston, e depois de descobrir algo importante nesse objeto, Juliette muda de ideia e aceita se tornar a nova xerife. Mas primeiro, ela deve consertar o gerador, e a única maneira de conseguir isso é desligando ele. Sem mais opções, Ruth dá permissão para isso, preparando o Silo para um desligamento de 8 horas. Isso poderia espalhar o caos, mas se eles mantiverem o gerador com remendos, ele eventualmente será destruído e deixará o Silo em escuridão eterna. Embora isso também traga seus riscos, pois sendo uma máquina movida a vapor, o gerador precisa liberar vapor de tempos em tempos, senão ele explode. Portanto, Juliette e seus colegas só têm 30 minutos para descobrir qual a origem do erro e corrigi-la. Como assistente, Juliette escolhe Cooper como forma de pedir desculpa por ter batido nele outro dia. Depois do Silo apagar suas luzes e os engenheiros retirarem as placas do gerador, Juliette e Cooper se preparam para entrar na máquina. Os 30 minutos começam agora. Rapidamente, Juliette começa a retirar as peças danificadas, embora seu assistente esteja tão nervoso que acaba derrubando os objetos, danificando-os ainda mais. Mas nem todos estão tão assustados no Silo, já que Sam e Ruth tiram proveito da noite improvisada para confessarem seu amor e planejam sua aposentadoria juntos. Voltamos para o gerador, e ele está esquentando mais rápido que o esperado, e é por isso que Knox ordena a Juliette abortar a missão, mas ela está determinada em consertá-lo. Antes de mergulhar, ela deixou Cooper no cargo, aclamando seus nervos e deixando claro que ele está pronto. Então Juliette vai até a válvula do gerador e começa a resfriá-lo com uma mangueira de pressão, algo que dá mais tempo para Cooper solucionar o problema. Enquanto os mecânicos consertavam uma falha do motor, Juliette ficava jogando água na válvula. Aos poucos a câmera que ela estava começou a alagar, e o gerador esquentou de novo e começou a desabar. Mas justo nessa hora, Cooper montou a peça nova no motor. Com muita dificuldade, Juliette conseguiu sair da câmara, o que fez com que eles pudessem religar o gerador, e a missão foi um sucesso. Os engenheiros e os cidadãos do Silo começaram a comemorar, e antes de partir para sua nova casa, Juliette se despede de Martha, uma velha mecânica que foi como uma mãe para ela. Apesar do carinho que sente por ela, Martha lhe conta que ela tinha falado com o prefeito antes, e essa conversa a convenceu a lhe dar o cargo de xerife. Quando ela se preparava para subir até o topo do Silo, Juliette vê a placa de Ralston com uma gravura que dizia a palavra verdade. No final, Sam encontra Ruth em seu banheiro coberta de sangue, agonizando. Alguma coisa tinha a atacado. E assim terminou a primeira parte dessa série. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, eu recomendo um que eu postei esses dias, e é sobre um cara que recebe 5 milhões de dólares para ficar 51 dias no quarto com uma mulher.